Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o João. Hoje vim aqui através de um convite muito especial da professora Zenaide para falar sobre vendas, tá? E hoje, quando eu falo sobre vendas consultivas. E o que eu quero deixar bem claro, a primeira coisa para vocês, o que eu venho compartilhar com vocês, nada disso aqui é uma regra. Nada disso daqui é a mais pura verdade. Eu trago a minha ótica, tudo que eu apliquei, tudo que eu tive de resultado para compartilhar com vocês. Tá? Então vocês vão entender e me conhecer um pouquinho mais dentro dessa jornada, mas tudo que eu for falar para vocês, nada está escrito em pedra e nada é 100% verdade. É aquilo que eu acredito, aquilo que eu enxergo sobre vendas. Ok? Então vamos lá, para a gente começar, quero compartilhar minha tela com vocês. E não sei se vocês já viram essa minha logo aqui, essa minha arte, falando um pouquinho sobre o conteúdo dessa aula. Então eu vou compartilhar com vocês a técnica que me fez vender R$ 1.043.000 com 520 no primeiro trimestre de 2020. Tá? Então, muitos podem achar que é muito, outros podem achar que é pouco, mas foi exatamente esse número que eu vendi de 1 de janeiro a 31 de março de 2020, utilizando essas técnicas, essas práticas e esses métodos que eu vou compartilhar com vocês. Ok? Gente, quem sou eu? Eu sou o João, me chamo João Carlos, ou João Rosa, que é meu sobrenome, depende muito, mas podem me chamar de João. Sou consultor de vendas do EAG. O EAG é uma empresa de treinamentos para donos de pequena e média empresa, e hoje eu sou responsável pela área de vendas do EAG. Na verdade, há 4 anos, 3 anos e 7 meses, 3 anos e 8 meses, eu sou responsável por essa área, e nos últimos anos colhi muito resultado e muito aprendizado dentro dessa área. Sou formado em RH, técnico em RH, e curso administração, já estou nas últimas fases de administração, sou graduando pela USJ, Universidade de São José, aqui de São José, Santa Catarina, e tenho mais de 5 anos de experiência em vendas. Tenho 24 anos, mas comecei a trabalhar muito novo e comecei a falar ou aprender sobre vendas desde muito cedo. E tudo que vocês possam imaginar eu já vendi. Já trabalhei em empresas de diversos segmentos, já tive uma lavação, já tive uma escolinha de futebol, então tinha que estar sempre vendendo, mas depois fui muito para a área do comércio, vendi curso de inglês, vendi cosmético, vendi crédito consignado, enfim. E hoje eu vendo treinamento para dono de pequena e média empresa. E eu vou contar para vocês um pouquinho das técnicas que eu utilizo para vender. Mas, primeira coisa, nós vamos falar sobre vendas consultivas. João, o que são vendas consultivas? São vendas de alto ticket. Eu trabalho sempre com vendas de alto ticket hoje dentro do meu segmento. Então, são vendas de 6, 14, 22, 35, 60, 68 mil reais. Então, são vendas de alto ticket. E quando a gente está falando de vendas de alto ticket, são vendas diferentes do que vender uma carteira, por mais que tenham muitas carteiras muito caras, isso é verdade, do que vender uma caneta, por mais que também tenham canetas muito caras, mas são vendas diferentes, são estilos de vendas diferentes, e eu vou compartilhar com vocês agora um pouquinho sobre isso. E, gente, recomendo vocês, peguem papel e caneta para anotar algumas coisinhas do que eu for falando, porque eu acho que vão ter algumas dicas que, para mim, dão muito resultado e espero que possa ajudar vocês. E a primeira regra da venda e de todo o relacionamento que você constrói com o teu cliente, a primeira regra que vocês precisam entender é que a venda ela é sempre sobre o cliente e não sobre nós. E não sei se vocês já receberam algum tipo de ligação ou já foram em alguma loja que o vendedor, a primeira coisa que ele faz é falar sobre o produto dele, que é falar sobre as características do produto. Vocês nunca receberam uma ligação do telemarketing oferecendo cartão, falando que o cartão é bom, que tem tantas vantagens, tantos benefícios, que você tem seguro-saúde? Em nenhum momento essas pessoas perguntam o que você quer. Eles só saem falando sobre o produto. Ou alguma ligação de algum telemarketing oferecendo curso de inglês, que fala que a metodologia é assim, que a metodologia é assado. Enfim, sempre enfatizando o produto e nunca ouvindo o cliente. E a coisa que o cliente mais quer é ser ouvido. Então, gente, não importa se é na venda ou não importa se é no marketing. Todas as áreas de relacionamento com o cliente,
precisam sempre entender que a venda ou qualquer parte do relacionamento é sobre o cliente. Desde a produção de conteúdo no marketing digital, que a professora Zenaide fala muito sobre isso, até na parte final, realmente no fechamento de vendas, é sempre sobre o cliente, sobre o que ele está buscando, sobre os desejos dele, sobre as dores desse cliente, sobre os anseios e sobre, claro, principalmente os resultados que ele está buscando para o momento dele, para o momento que ele levantou a mão para vir conversar com você. Então, gente, eu acho que essa foi um dos primeiros insights que eu tive quando eu entrei nesse mundo de vendas consultivas, que eu consegui identificar que realmente a venda é sempre sobre o cliente e não sobre nós. Mas vamos lá. Depois de muito estudo e muita prática, eu já li muitos livros de venda nos últimos 5 anos. Venho me desenvolvendo bastante, já estudei muito, já fui para muitos treinamentos. Eu li livros como Spin Selling, que para mim é a base, li livros como Receita Previsível, Os Segredos do Lobo, li também Armas da Persuasão, li também outro livro que é muito legal, que é o Previsivelmente Racional. Então eu mesclo muito livros de comportamento humano com livros sobre técnicas de venda também, que esses são livros que nos trazem muita bagagem na hora da venda. E diante de todas essas leituras, cursos com o Dr. Vendas, cursos com, por exemplo, Thiago Poncer, cursos com o Sandro San, são grandes players do mercado de venda. Eu fui desenvolvendo o meu método ou fui desenvolvendo algumas coisas. E eu descobri que toda venda consultiva, ela precisa de 3 pilares para acontecer. E esses 3 pilares, eu chamo esses 3 pilares de método CMS. Autoria própria. João, você inventou isso do nada? Não inventei isso do nada. Como eu falei, isso é fruto de tudo que eu já estudei, tudo que eu já li. Todos esses livros e títulos de vendas que eu comentei com vocês, todos eles têm uma forma de vender. E se você for resumir, a gente chega nesses 3 pontos, que para mim são fundamentais. Eu vou explicar cada etapa desses 3 pontos do método CMS, que para o João, o método CMS precisa estar em todas as etapas de venda. Quando eu falo etapas de venda, é desde o marketing, desde da pré-venda, qualificação do teu lead, e da parte de vendas efetivamente, que é o fechamento, que é realmente levar esse cliente a tomar a decisão. Uma coisa que eu quero que vocês entendam também é que, João, você vende treinamentos, a gente está aqui num evento de contabilidade, como é que isso tem conexão? Gente, quando vocês estão vendendo serviço, vocês estão fazendo uma venda consultiva. Porque o serviço é muito interessante de trabalhar, porque você não precisa colocar um preço no serviço. O serviço, o valor, o preço que você vai cobrar do seu cliente está proporcionalmente ligado ao valor que você consegue gerar para ele. Só que não adianta só você gerar valor e não perceber que o cliente gera valor. E o cliente não perceber que você gera valor. E por isso que dentro de um processo de vendas consultivas, você faz o cliente entender o valor que você pode gerar para ele. Então, hoje, no mundo contábil, vocês sabem muito melhor do que eu o quanto vocês podem ajudar donos de empresas, vocês podem ajudar empresários a terem resultado. Então, vendendo desde o processo somente de contabilidade, mas também consultorias. Enfim, tem muitas maneiras que vocês podem trabalhar para ajudar os clientes de vocês, e isso é uma venda consultiva. E se a venda consultiva de vocês tiver esses passos que eu vou mostrar agora, que vocês vão ver, que vai facilitar e desmistificar esse ponto principal que as pessoas têm, que é o medo de vender, a gente costuma falar, vamos desbloquear esse medo de vendas. Se vocês seguirem esses passos que eu vou comentar com vocês, vocês vão perceber que é muito mais simples do que vocês imaginam. Então, sem mais delongas, o método CMS. Gente, o método CMS significa, primeiro, conexão, mercado e script. Para vocês entenderem, o que é a conexão? Gente, toda venda que ela for acontecer, você precisa aprender a se conectar com o cliente. E se conectar com o cliente é realmente construir o relacionamento, é iniciar essa construção de relacionamento, é fazer o rapport, a conexão, é ganhar a confiança desse cliente. E por que eu falo que nenhuma venda de alto ticket acontece sem conexão? Porque se não tiver conexão, não tem confiança. E ninguém vai comprar 6, 5, 10, 15 mil reais de você
se ela não confiar em você? Então existem muitas maneiras de você se conectar, mas a conexão ela é fundamental para você fazer todas as outras etapas do processo de vendas, porque quando você está conectado, o cliente confia em você, ele vai te dar as melhores respostas, ele vai ser sincero, ele vai entender a importância e o valor dessa construção de relacionamento. Então, para mim, toda venda é um processo de construção de relacionamento. E o primeiro passo para construir relacionamento é gerar conexão. E essa geração da conexão tem diversas maneiras de você fazer. Eu, por exemplo, João, eu sou um cara um pouco mais brincalhão, um pouco mais descontraído. Então, a primeira maneira que eu tenho hoje para gerar conexão com o meu cliente toda vez que eu recebo uma ligação, quando eu vou fazer uma ligação ou uma chamada de vídeo, é fazendo uma piada. Mas assim, não é uma piada fora de contexto, né? Só para vocês entenderem e deixar um pouquinho de inveja, assim como a professora Zenaide, eu moro em Florianópolis e a primeira coisa que eu falo para o meu cliente hoje é, quando eu me apresento, eu falo que eu moro na melhor cidade do Brasil para se viver, inclusive em épocas de Covid, isso fica também muito claro, porque chegamos a alguns dias, já um mês, já sem morte nenhuma, sem mortes nenhuma por Covid. Então, quando eu faço essa piada, eu falo que eu moro na melhor cidade do Brasil para se viver, o cliente dá risada, o cliente, pô, é verdade, Floripa é incrível. E ali, em menos de 10 segundos, menos de 15 segundos, eu já criei uma aliança com o meu cliente. E criar aliança é fundamental para dar sequência. Existem muitas técnicas que você pode trabalhar para construir a conexão, para construir o rapport, né? Hoje tem uns nomezinhos mais bonitinhos, as pessoas chamam de rapport. Uma delas é o espelhamento, então às vezes o teu cliente está conversando, ele coloca uma mão no queixo, você vem, coloca a outra mão no seu queixo também, e aí inconscientemente você vai guiando o teu cliente, na verdade você vai imitando, mas bem de leve, o teu cliente até que chega um momento que ele conecta e você começa a guiá-lo. Então, os gestos que você faz, esse cliente ele vai repetir também. Então, eu tenho uma história muito legal com isso. Eu estava numa conversa com um cliente meu e a gente estava tão conectado, conversando sobre assuntos tão legais, que teve um momento que eu fui falar uma coisa para ele. Eu estava empolgado já estava num certo nível de energia, e eu cheguei e dei uma palmada assim na mão. E instantaneamente a gente estava com uma conexão tão forte que o cliente repetiu o mesmo gesto. Foi muito engraçado. Eu me segurei para não rir, mas ali eu prestei atenção. Putz, realmente essa técnica do espelhamento, quando você está conectado, isso funciona demais. Enfim, primeiro passo, gente, aprender a se conectar. E aprender a se conectar é você ouvir seu cliente, é você saber falar, saber fazer o seu cliente dar risada, mas sempre voltado para o assunto. Não adianta você começar a falar com o teu cliente de churrasco se você quer vender para ele um curso de gestão. Eu sempre bato muito nessa tecla. Uma ou outra palavra até vai, mas você sempre tem que levar ele para o teu assunto. Existem diversas maneiras para quebrar esse gelo, mas quebrar esse gelo sempre focado em um objetivo. Então, eu utilizo uma maneira que é fazer o cliente rir e também utilizo algumas técnicas de rapport, como espelhamento, mas principalmente escuta ativa. Escutar o cliente também é uma maneira de se conectar. Estar presente quando ele fala. Não, por exemplo, você está vendendo para o teu cliente, está mexendo no celular ao mesmo tempo, ou prestando atenção nas coisas que estão acontecendo do teu lado. Quando você estiver de frente com o cliente, preste atenção. Porque prestar atenção e concordar e saber sobre o que seu cliente está falando, isso também gera conexão. E mais uma dica. Para gerar conexão, sempre repita sempre as últimas palavras do seu cliente quando ele termina uma argumentação. Então, repita as últimas palavras para começar um novo discurso seu na hora da venda, porque isso também gera conexão e faz ele sentir que você está prestando atenção nele. Então, esse é o primeiro passo, construir conexão. E o segundo é mercado. Eu já falei para vocês, o M de mercado. E, João, o que é mercado? É uma prateleira que tem várias gôndolas, que tem vários produtos? Não, não é esse tipo de mercado que eu estou falando. Quando eu falo de mercado, eu estou falando tudo que envolve o mercado do seu nicho de atuação. Você precisa ser especialista no que você faz e no que você vende. Você precisa ser especialista naquilo que você vende. Então, você precisa conhecer bem o seu mercado. Quando eu falo hoje de gestão, quando eu falo hoje de treinamentos para donos de empresa, o João, ele não estuda só sobre vendas, que é a área dele. Eu estudo sobre todos os tipos de negócios que possam existir. Então, sobre tecnologia, as tendências, sobre mercado financeiro, sobre bolsa de valores. Eu preciso estar atento sobre
tudo que o mercado fala sobre a minha área de atuação. E claro, eu preciso saber muito sobre o meu produto, mas não é sobre o meu produto. Eu preciso entender o contexto que o meu cliente está vivendo. E o contexto que o meu cliente está vivendo é o contexto do meu nicho. Então eu preciso ser autoridade naquilo. Porque não tem maneira melhor de gerar autoridade é o seu cliente começar a contar um exemplo da empresa dele, contando alguma história do mercado dele, de um nicho específico, e você saber argumentar. Porque, gente, eu vou voltar mais uma vez naquela questão. Você que está me escutando aí, você investiria 10, 15, 20 mil reais para comprar de um vendedor que não soubesse do que estava falando? Que não fosse autoridade? As pessoas compram de autoridade. E é por isso que você tem que se portar como autoridade. E para você se portar, você precisa estudar. Mas, dentro de um livro, Os Segredos do Lobo, Jordan Belfort, ele fala o seguinte: mesmo que você ainda não seja autoridade, já se porte como uma. Porque o mínimo que você sabe, o mínimo que você conseguir trocar com seu cliente, já vai te transformar em autoridade para aquele cliente. Então, primeiro a gente almeja ser, para depois a gente age como, para a gente chegar até lá. Então é fundamental isso, você ser autoridade. E quando eu falei aqui do mercado de gestão, pode ser qualquer mercado. Vamos supor que você trabalha com odontologia, você precisa saber o que deu resultado no passado, o que dá resultado no futuro, quais são as tendências, quais são as novidades, quais são os principais procedimentos. Você precisa conhecer sobre o seu mercado, conhecer sobre a sua área de atuação, porque isso vai te gerar autoridade. E é por isso que eu bato muito nesse segundo pilar, que é mercado. Gente, ninguém compra ticket alto de quem não é autoridade. E por último, o terceiro passo, a terceira etapa, o terceiro pilar, que talvez seja um dos pilares mais importantes, que é o script. Gente, não confunda. Script não é um roteiro que você tem que seguir passo a passo para se tornar um robô. Script é um caminho que te tira do ponto A para o ponto B, que te faz tirar um cliente lead que chegou morno, frio ou quente a levar para o fechamento de vendas. O script ele precisa te levar para um caminho, te conduzir ou fazer com que você conduza o cliente para o fechamento. E por isso que o script ele tem que ser muito bem trabalhado. O script não é um roteiro que você tem que ler palavra por palavra como robô. O script é uma sequência de perguntas que você vai fazer para o seu cliente para direcionar ele por um caminho. E esse script ele tem que ser a sua arma secreta. Esse script ele tem que te ajudar em todos os contextos que você trabalha. Então, por isso que a construção do script tem que levar desde o teu cliente, as perguntas tem que fazer com que o seu cliente fale dos desejos, dos anseios dele, mas também que as perguntas tem que fazer com que o teu cliente fale das dores, tem que fazer com que os teus clientes mostrem para você os pontos de vulnerabilidade que eles tenham. Enfim, o script ele tem que ser conduzido para quebrar as suas objeções. Então, um ponto muito importante quando você aprende a se conectar e quando você identifica muito bem o perfil ideal do seu cliente, é muito mais fácil construir perguntas dentro desse script que vão fazer com que você obtenha as respostas que você quer ter. Enfim, gente, esse é o método CMS. Para mim, todas as etapas de venda precisam ter esse método, precisam ter esses 3 pontos acontecendo. João, é só isso? Não, não é só isso. Tem mais uma sequência de coisas que eu quero falar para vocês, mas é isso que eu uso hoje. Eu me baseio sempre nesses 3 passos. Só que o script, ele precisa, né? A gente, voltando aqui para o ponto do script, na hora de construir o script, o teu script ele precisa estar desenhado de uma maneira que ele faça com que o seu cliente fale 2 frases dentro da conversa muito importantes. Uma coisa que vocês têm que entender é que nenhum cliente compra de você somente por emoção. Para o cliente tomar a decisão de compra dele, você precisa atingir a parte emocional e a parte racional. Nenhum cliente compra só por racional, nenhum cliente compra só por emocional. Então você tem que aprender a atingir as 2 maneiras. Atingir a parte emocional é muito fácil. É você perguntar sobre os desejos, é você mostrar para ele quais são as oportunidades que ele tem, é você levantar os sonhos desse cliente. Aí você trabalha a parte emocional. É você falar sobre o que ele está perdendo com a família dele, o que ele está perdendo com a vida dele, enfim, as oportunidades que ele deixa relacionado à parte emocional. Só que quando a gente fala da parte racional, às vezes é muito difícil. E por isso que o teu script precisa estar construído para você colher 2 respostas do seu cliente. 2 frases.
são muito importantes, que são frases para construir argumentos racionais na cabeça do seu cliente. E você vai entender. A primeira, o seu cliente ele precisa falar, eu não sei como fazer. Porque se o teu cliente fala que não sabe como fazer, e você tem a solução, isso é um argumento racional para ele tomar decisão. Então, dentro do processo de vendas, você vai precisar construir perguntas que a resposta do seu cliente é eu não sei como fazer. E eu já vou explicar quais são o conjunto de perguntas que vocês podem fazer para o teu cliente falar eu não sei como fazer. Depois, a segunda, que também é muito importante, eu estou perdendo dinheiro. Quando o teu cliente ele percebe e ele fala, ele tem que falar isso, que ele está perdendo dinheiro, ele constrói argumento racional. E não tem nada mais racional do que números. É uma conta de matemática. Ele está perdendo dinheiro, ele está perdendo X de dinheiro, e o investimento para fazer o treinamento com você é Y. Então ele vai analisar as duas partes e vai ver o que faz vantagem ou não faz vantagem. E o teu papel é fazer com que ele perceba que ele está perdendo muito dinheiro. Porque se ele está falando com você, se ele está buscando a sua solução, é porque ele está deixando o dinheiro na mesa. E dentro do script você precisa fazer com que o teu cliente fale isso. Porque aí sim, ele que está contando os próprios argumentos racionais para tomar a decisão de vendas. E claro, você também vai abordar bastante a parte emocional. Então, gente, é aqui que entra a técnica de vendas Spin Selling, na construção desse script de vendas. Gente, o que é o Spin Selling? O Spin Selling é uma técnica de vendas que foi desenvolvida por um cara chamado Neil Hackman. E nos anos 80, 70, 80, 85, esse cara entrevistou mais de 35 mil vendedores. Ele acompanhou o processo de vendas no mundo inteiro, não foi no Brasil, nos Estados Unidos inteiro. Identificou 4 conjuntos de perguntas que mais geravam resultado no processo de vendas. E esse conjunto de perguntas é o conjunto SPIN, que é um acróstimo, ou um acrônimo de 4 letras, que é o S, o P, o I e o N. Então, nós vamos ter dentro desse Spin Selling 4 conjuntos de perguntas. As perguntas de situação, as perguntas de problema, as perguntas de implicação e as perguntas de necessidade de solução. E eu vou detalhar um pouquinho para vocês como que funciona esses tipos de pergunta, para vocês entenderem um pouquinho mais como é que a gente constrói isso dentro do nosso processo de vendas. Gente, o que eu falei para vocês até agora sobre CMS, eu quero que vocês entendam o seguinte. Quando você é autoridade no que você fala, quando você sabe do que você está falando, e para você estar assistindo esse vídeo, você possivelmente sabe do que você está falando, quando você vai ter que vender, quando você vai ter que fazer alguma palestra, porque você trabalha, você estuda sobre aquilo que você faz. Quando você tem autoridade no assunto, quando você aprende a se conectar e quando você tem um script para te guiar, isso desbloqueia o seu modo de vendas. Isso desbloqueia a tua vontade, a tua capacidade de vender. Porque vendas é um processo. Vendas não tem segredo, vendas é um processo. Você sabendo fazer as perguntas corretas e sendo guiado por essas perguntas por um script, fica muito fácil. Você sabendo se posicionar no teu mercado e sendo autoridade, isso agiliza muito o processo. Então, por isso que quando eu falo do CMS, e agora eu complemento o S do script com o Spin Selling, porque é assim que a gente constrói o processo de vendas, é assim que a gente constrói, na verdade, o script de vendas sempre baseado no Spin. Todos os tipos de script eu escrevo baseado no Spin Selling, perguntas de situação, de problema, de implicação e necessidade de solução. Quando eu tenho um script para me guiar, fazendo com que o cliente fale aquilo que eu falo, que eu quero ouvir, que é o fundamental para ele tomar a decisão dele de compra. Quando eu sei, eu sou autoridade no meu assunto, e quando eu aprendo a me conectar com o cliente, eu tenho tudo que eu preciso para vender. Então aqui a gente desbloqueia, a gente tira a gente desmistifica que vender é algo difícil. Não, vender não é algo difícil. Só que o que talvez você esteja acreditando é que vender necessita de uma habilidade que vem de berço. Não. Vendas você se desenvolve. Vendas é um processo como qualquer outra área. Só que você precisa aprender a construir esse processo muito bem feito. E um ponto fundamental é o Spin Selling. Gente, vou detalhar para vocês aqui um pouquinho sobre o Spin Selling, tá? Vamos lá. Perguntas de situação. É o primeiro conjunto de perguntas. As perguntas de situação, para vocês entenderem, eu chamo de perguntas demográficas, que vão trazer o cenário do cliente. Como, por exemplo,
qual que é o nome da empresa do cliente, o que que ela faz, qual que é a idade do cliente, quanto tempo tem de empresa, vamos lá, qual que é o faturamento, quantos funcionários, pergunta de situação, entender se o cliente tem metas, entender se o cliente tem indicadores, entender se o cliente tem sistema, entender se o cliente tem script de vendas para os vendedores dele, entender se o cliente faz treinamento com os funcionários, enfim, as perguntas de situação são as perguntas mais chatinhas que os clientes têm para responder, e hoje existem muitas técnicas para você eliminar boa parte dessas perguntas, que é fazendo pesquisas na internet sobre o teu cliente. Então, se você já chega com meia dúzia de perguntas respondidas e só confirma com o teu cliente, isso também já te gera autoridade. Mas, se você não tiver as perguntas de situação para conhecer seu cliente, você não vai conseguir fazer os outros tipos de pergunta. Então, as perguntas de situações, elas são importantes, não são as mais importantes, mas sem elas o processo não acontece. Então você tem que aprender a construir muito bem o processo e as primeiras perguntas são perguntas de situação. Então o S do SPIN significa isso. E depois a gente vem para o P. O P é de problema, são as perguntas de problema. João, o que são perguntas de problema? Gente, são perguntas que a gente identifica quais são os problemas que o cliente tem. E perguntas clássicas de problema são aquelas bem simples e bem direto ao ponto. Cliente, qual que é o teu problema? O que te incomoda? O que não funciona do jeito que você gostaria que funcionasse? Gente, vocês estão percebendo que todas essas perguntas sempre falam sobre o cliente e nunca falam sobre o meu produto? Então, isso é fundamental. Tá? Então, gente, vamos lá, voltando, perguntas de problema. Você tem metas em todas as áreas? Quantas pessoas da tua equipe sabem onde é que você quer chegar? São perguntas para você identificar os problemas que o seu cliente tem. O que incomoda, o que está faltando, o que não funciona do jeito que ele gostaria. Tudo isso são tipos de perguntas de problema que você tem que ter uma série dessas perguntas para você identificar os principais problemas do seu cliente. Então, dentro do nosso processo de vendas aqui no EAG, e que eu desenvolvi, a gente pergunta se o cliente tem meta, a gente pergunta se o cliente tem indicadores, a gente pergunta se o cliente tem problema de engajamento, se o cliente tem uma equipe engajada, no caso, né? Se o cliente tem os indicadores chaves de cada função. E aí eu vou construindo vários problemas na cabeça dele que ele nem sequer imaginava que aquilo era um problema. Só que o que acontece? Se eu parar nas perguntas de problema, eu não faço esse cliente perceber o quanto aquilo pode estar impactando no negócio dele. E é por isso que vem o joguinho de perguntas mais legal de todos, que eu acho que para mim é fundamental, que eu uso muito dele, que é o conjunto de implicações. E, gente, implicação é você beliscar o cliente e girar. Sabe quando você aperta na dor? É isso que a implicação faz. Então, depois que a gente identificou os problemas do cliente, então ele não tem meta, ele não tem clareza, ele não sabe delegar, ele não tem os processos definidos, enfim, os clientes têm esses problemas. Eu estou falando aqui muito dos meus clientes, né? Mas você pode entender os problemas do seu cliente se você conhecer muito bem o seu cliente. Eu vou para as perguntas de implicação. E implicação é apertar na dor. É perguntar para o cliente qual que é a consequência. Qual que é a consequência de você não ter meta? Qual que é a consequência de você não ter processo? Qual que é a consequência de você não ter as pessoas certas na tua equipe? Qual que é a consequência de você ter todos esses problemas dentro da sua empresa? E sabe qual que é o ponto mais legal das perguntas de implicação? É que é aqui que você vai fazer o seu cliente falar que ele não sabe como resolver os problemas dele e que ele está deixando na mesa. Quer ver um exemplo? Hoje, no meu perfil ideal de cliente, os nossos clientes, eles têm empresas que eles não sabem delegar, eles têm empresas que eles têm dificuldade na gestão, então dificuldade de construir metas, construir processos, dificuldades também de contratar. Então, todas essas são problemas que eu identifico dentro da conversa com o meu cliente. Aí, na hora da implicação, eu faço o seguinte, eu pergunto para ele, cliente, você que está me ouvindo, me conta, qual que é a consequência hoje para o seu negócio de você não ter metas individuais para todo mundo da sua equipe? A consequência é que quando eu não tenho metas, quando a pessoa não tem meta, qualquer coisa que ela fizer tá bom. E se ela faz qualquer coisa, o resultado fica quem? Então você está me dizendo que a consequência de você não ter metas é que as pessoas entregam qualquer coisa. E aí eu pergunto, qual que é o impacto para a tua empresa? Qual que é o impacto para a tua empresa dos teus funcionários
estarem entregando qualquer coisa? O impacto que a gente deixa de vender mais, a gente deixa de crescer, a gente deixa de aumentar faturamento. E aí, quando o cliente fala essas coisas, eu venho com parte final. Então, você está me dizendo que, por você não ter metas, os teus funcionários, eles entregam qualquer coisa, e se eles entregam qualquer coisa, isso faz com que você deixe de vender, isso faz com que você deixe de crescer, isso faz com que você diminua, que você deixe de ter faturamento, e aí o cliente confirma, sim, isso faz com isso sim. Então você está me dizendo que, por você não ter metas, lá no final das contas, você está deixando dinheiro na mesa? E aí o cliente olha, sim, eu estou deixando dinheiro na mesa. Então lembra que eu falei lá no início que você teria que falar ao seu cliente, fazer o seu cliente falar que ele está deixando dinheiro na mesa? Aqui é só um exemplo. É instigar e perguntar as consequências, é apertar na dor desse teu cliente para ele entender que ele está deixando dinheiro na mesa, ou que aquilo tem consequência. Então é pegar um probleminha e cavar esse problema. Beleza, essa foi um tipo de pergunta, mas olha só outra maneira bem bacana de usar a implicação e fazer com que o cliente fale o que você quer ouvir. Por exemplo, se o cliente não tem processos. Então eu pergunto para o meu cliente, qual que é a consequência de você não ter processo na sua empresa hoje? E aí ele vai me falar, a consequência é que eu tenho retrabalho, a consequência é que cada um faz de um jeito diferente. E aí eu pergunto, qual que é o impacto na tua empresa de você ter retrabalho, de você fazer, cada um fazer de um jeito diferente? O impacto é porque quando eu tenho retrabalho, eu tenho um custo maior. Olha só, ele já está falando de novo que ele está deixando dinheiro na mesa. Porque se ele tem um custo, ele está deixando dinheiro, ele já está pagando para o teu cliente, ele já está pagando um custo muito grande por ter processo, por ter falta de processo dentro da empresa dele. Então, ele já me falou isso, que ele tem um custo maior. E aí, sabe qual que é a pergunta que eu vou fazer para ele? Cliente, então você está me dizendo que, por você não ter processos, lá no final das contas, você está gastando mais dinheiro por causa do retrabalho. Agora me conta uma coisa, cliente. Você sabe como resolver esses problemas? E o que o cliente vai falar? Eu não sei. Porque se você conhece o teu público, você sabe que o teu cliente não sabe. Se você conhece bem os problemas do teu cliente, você vai fazer as implicações certas para ele falar que não sabe. E quando ele fala que não sabe, ele está construindo um argumento racional para tomar a decisão dele lá no final. E tudo isso que você vai coletando são insumos para, na hora do fechamento, você fazer uma oferta de venda baseado no que o teu cliente quer, nas dores do teu cliente. Então, gente, esse é um conjunto de perguntas que eu adoro, que são as implicações. São perguntas que você faz para deixar a pulguinha atrás da orelha do cliente. Tem a hora de apertar na dor, tem o momento de fazer o seu cliente ter consciência que ele não tem nada do que ele poderia ter. Por exemplo, uma pergunta de implicação que eu uso bastante é: nos últimos 3 meses, quantas vezes você bateu as suas metas? E aí o cliente olha para mim, como assim? Nos últimos 3 meses bater meta? Eu nem tenho meta. E aí, pum, explode na cabeça dele. Meu Deus, eu nem tenho meta. Então você acaba colocando um monte de pulguinha atrás da orelha do cliente, fazendo implicações, apertando na dor dele, e isso você vai coletando respostas para, na hora do fechamento de vendas, você ter uma oportunidade muito boa de fechar com o teu cliente. Só que, João, então se eu fizer o S, o P e o I, então eu posso para o fechamento que vai funcionar. Poder até pode. Mas só que as perguntas mais transformadoras são as perguntas de necessidade e solução. E muitas pessoas têm muita dificuldade de construir as perguntas de necessidade e solução, só que elas são muito mais simples do que vocês imaginam. Vou dar um exemplo muito claro para vocês. Uma pergunta que funciona muito, muito mesmo, que é, por exemplo, pergunta de necessidade e solução, para explicar para vocês. São aquelas perguntas que o seu cliente vai dar uma resposta falando do benefício de ter aquela solução. Quer ver o seguinte? Cliente, se a gente eliminasse todos os obstáculos que você tem hoje, eliminasse tudo isso que te incomoda, eliminasse todos os seus obstáculos, quais oportunidades você consegue enxergar para a sua empresa? Opa! Agora o cliente vai me responder as oportunidades que ele vai ter se ele eliminar os problemas. E quando ele está me respondendo as oportunidades de crescimento, de aumentar faturamento, de ter mais tempo livre, ele está dando diversos argumentos do quanto melhoraria a empresa dele se ele tivesse essa solução. Então, o que eu quero que vocês tenham consciência é que as perguntas de necessidade de solução vão fazer com que o seu cliente fale o quanto ele precisa da sua solução. Então, gente, esse é um exemplo, mas um outro tipo de pergunta é o seguinte: se você tivesse uma ferramenta que engajasse a tua equipe
e fizesse com que todo mundo vestisse a camisa da tua empresa, como que isso poderia te ajudar? Nossa, se eu tivesse uma equipe engajada, isso poderia me ajudar aumentando minha performance, aumentando minhas vendas, aumentando, sei lá, os meus resultados, eu conseguiria delegar de uma maneira melhor, isso me sobraria mais tempo. Então, são perguntas de necessidade de solução que o cliente está te dando resposta do benefício que ele vai receber, da transformação que ele vai receber. Tentando achar algum exemplo, talvez que faça sentido com a área de vocês, tá? Então, se você tivesse uma listagem de todos os impostos que você poderia evitar, se você tivesse alguém para te ajudar a evitar todos esses impostos a mais que você paga, porque tem duplicidade na hora do pagamento de impostos, como que isso poderia te ajudar? Nossa, isso ia facilitar muito o meu trabalho, porque eu não ia precisar ficar conferindo um a um, isso ia impedir com que eu gastasse mais dinheiro, eu poderia ter uma reserva de lucro maior, porque eu ia pagar menos impostos desnecessários. Porque a gente sabe que nesse meio da contabilidade tem muito cliente, muito empresário, que ele paga 2, 3 vezes o imposto por não conhecer sobre as áreas, sobre as leis, sobre os impostos mesmo, sobre a área tributária. Então, vocês podem criar diversos tipos de perguntas de necessidade de solução, porque são um conjunto de perguntas que vão fazer o cliente falar e trazer outros argumentos racionais e emocionais para, na hora de ele tomar a decisão, na hora de ele fechar com você, ficar muito mais fácil. Porque se o cliente, ele já sabe que ele tem um problema, ele sabe que ele está perdendo dinheiro e que ele não sabe como resolver, e que você pode resolver o problema dele. E principalmente, se você resolver esse problema dele, ele vai ter diversas oportunidades, ele vai aumentar, ele vai crescer. Cara, você acabou de construir na cabeça do cliente tudo o que ele precisa para tomar decisão. E o ponto principal que vocês vão entender é que quando vocês constroem todas essas etapas, vocês vão matando objeções do teu cliente. Porque a objeção de não ter dinheiro, a objeção de não ter tempo, tudo isso já é eliminado, que são duas das principais objeções, lá no início, quando ele identifica que ele já está deixando dinheiro na mesa. E quando eu vou fazer oferta para o meu cliente, eu sempre falo o seguinte, olha, o investimento que você tem que fazer para fazer os nossos treinamentos é menos que você paga para o teu pior funcionário, porque é uma das dores do meu cliente. Mas eu também falo, o investimento que você tem que fazer no EAG, você já está fazendo todo dia na sua empresa. Todo dia que você chega na tua empresa e você tem equipe desengajada, você faz um cheque. Todo dia que você chega na tua empresa e você tem, você não tem processos, você está fazendo um cheque. Esse cheque é o cheque do retrabalho, é o cheque da ineficiência. Então você já está pagando esse treinamento e qualquer outro treinamento que você quer fazer, essa consultoria, esse processo de coaching, qualquer coisa, você já está pagando só com os problemas que você tem hoje. E por que isso é tão forte? Porque o cliente te falou lá atrás. Não é você que está tirando e inventando. O cliente te deu todas essas respostas. Então, gente, esse processo do Spin Selling, essa parte ela é fundamental para vocês construírem dentro da cabeça do teu cliente, eliminarem as objeções e fazer com que o cliente tome a decisão. Uma coisa que vocês vão entender é que tem muitos players no mercado que falam que objeção, no final da conversa, é um presente. Não é presente. Isso é balela de quem não fez o trabalho correto dentro do processo de vendas. As objeções, elas são feitas para serem quebradas antes mesmo de elas surgirem. E é por isso que você precisa conhecer o teu cliente. É por isso que é fundamental falar sempre sobre o cliente, para você conhecer cada vez mais o teu cliente e eliminar todas essas objeções antes de chegar no processo de vendas, no processo de fechamento. Depois que você fez tudo isso, depois que você fez todas as técnicas do Spin, trabalhou conexão, trabalhou no mercado, se posicionou como especialista, fez o script, te levou para o fechamento, na hora do fechamento, gente, é só você fazer a sua oferta. É só você fazer o pitch do seu produto, onde você vai gerar valor para o seu cliente, onde você vai mostrar a solução do que ele precisa, a solução para ele parar de deixar dinheiro na mesa, a solução para ele ter resultado. Então, esse é o teu papel. E é assim que eu trabalho o meu processo de vendas. Hoje, dentro do meu processo de vendas, eu divido ele em 2 etapas, em 3, né? O marketing, mas também divido ele em outras 2 etapas, que é dentro da venda, que é a pré-venda e venda. Uma das coisas fundamentais é você só vender para quem quer comprar de você. Se você for tentar empurrar a venda para cliente, isso não funciona. Então, uma etapa de pré-qualificação, que a gente chama de pré-vendas, também pode ajudar bastante. E o objetivo da pré-vendas são 2. Primeiro é qualificar o cliente, para o cliente ideal chegar no vendedor. E outro é esquentar esse cliente, fazer com que esse cliente, através até de perguntas de Spin, do conjunto das perguntas de Spin, chegue mais quente possível querendo uma solução. Então, gente,
É isso que eu queria compartilhar com vocês. Foi utilizando esses métodos que eu fiz aquele valor, 1 milhão de vendas no telefone no primeiro trimestre, 1 milhão e 43 mil reais de vendas. E essa é toda a minha bagagem, tem mais coisas para contribuir. Se vocês quiserem, podem também me seguir aqui nas redes sociais, tá? Então, João CS Rosa no Instagram, e-mail joaoesperandilrosa@gmail, e o meu WhatsApp também. É só mandar uma mensagem, qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo. Esses dias eu fiz uma live com a professora Z também, então qualquer dúvida, me procurem. Foi um prazer enorme falar para vocês. Espero que eu tenha contribuído bastante. E tudo que eu falei aqui, mais uma vez, nada que eu trouxe aqui é 100% verdade. São as minhas percepções sobre o que eu faço e sobre como eu gero resultado para onde eu trabalho. Então, se vocês querem copiar algo que está dando certo, fiquem à vontade. Qualquer dúvida é só me chamar. Foi um prazer falar com vocês. Um beijo no coração de cada um e até mais. Obrigado. Tchau, tchau. Fui.